Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Fluminense e Fortaleza. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 3-3 contra o Bahia, jogando fora de casa. Já o Fortaleza perdeu de 5-0 do Botafogo jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Fluminense venceu o América de Cali na Copa Sul-Americana. Já o Fortaleza teve empate contra o Vélez pela Libertadores. O Fluminense está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, feito uma vitória para subir posições. Já o Fortaleza está na 18ª colocação, feito uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Fortaleza tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória na temporada. E vem de mais 11 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Fluminense vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Fortaleza no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza em crise, Renato Paiva atravessando seus primeiros momentos de pressão no comando do Fortaleza. O Fluminense atravessando seu melhor momento pós-mundial. Acredito numa vitória do Fluminense sem menores dificuldades. Eu vou de 2-0 Fluminense, gols de Cano e Samuel Xavier. Agora vamos falar de Ceará e Bragantino. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 3-1 do Internacional jogando em casa. O Ceará está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bragantino está na 8ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Ceará vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer jogando como mandante no Castelão. Já o Bragantino vem para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória na temporada. Vem de 6 derrotas seguidas e vem de mais 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Bragantino que tenta recuperar o caminho das vitórias na temporada, contra um Ceará que tenta recuperar o caminho das vitórias jogando diante do seu torcedor. Vou de Ceará para essa partida, 1-0, gol do Pedro Raul. Agora vamos falar de Sport São Paulo. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Grêmio jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 2-0 Vitória jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve empate contra o Atlético Nacional na Libertadores. Já o Sport teve a semana inteira livre para trabalhar. O Sport está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada. Mas o Sport tenta vencer para distanciar a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o São Paulo está na 7ª colocação. Tenta uma vitória para entrar no G6. O Sport tenta sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 11 jogos sem saber como a vitória em casa na temporada. Mas vem de 4 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Já o São Paulo vem de 6 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro e vem de 5 vitórias consecutivas na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport vai vir com a confiança lá em cima após ter conseguido a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na última rodada? Sim, mas pelo São Paulo vir numa boa sequência de resultados na competição, eu acredito numa vitória do São Paulo para esse jogo. Eu vou de 1-0 São Paulo, gol de Luciano. Agora vamos falar de Vitória e Juventude. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do São Paulo jogando fora de casa. Já o Juventude venceu por 2-1 Corinthians jogando em casa. O Vitória está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Juventude está na 19ª colocação, tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Juventude tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem de 10 derrotas seguidas jogando como visitante na temporada. Já o Vitória vem de 4 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro, mas vem de 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Thiago Carpini com o Vitória. Jogo de 6 pontos para as duas equipes, o Vitória para distanciar do Z4 e o Juventude para ganhar uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. Pelo fato do mando de campo eu vou de Vitória para essa partida, eu vou de 1-0 Vitória, gol do Romarinho. Agora vamos falar de Corinthians e Bahia. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Juventude jogando fora de casa.
Já o Bahia empatou em 3-3 contra o Fluminense jogando em casa. O Corinthians está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bahia está na 4ª colocação, tenta uma vitória para se manter no G6. O Corinthians vem para essa partida 5 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Já o Bahia vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada, mas vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E o Bahia que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Corinthians que precisa se sobressair em meus desfalques. Do outro, um Bahia que tem chance de preservar titulares pensando na Copa do Nordeste meio de semana. Vou de Corinthians para esse jogo 2-1. Gol de Thales Magno e Dieguinho pro Corinthians. E pro Bahia eu vou num gol do Kaique. Agora vamos falar de Santos e Vasco. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Vasco empatou em 1-1 contra o Atlético Mineiro jogando em casa. O Santos está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. Já o Vasco está na 17ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Santos vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Já o Vasco vem de 5 rodadas sem saber como a vitória na competição. E vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Santos que vem empolgado após ter ganhado os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra um Vasco que vai ter o desfalque do Verratti. Vejo o favoritismo todo pro lado do Santos nesse jogo. Eu vou de 1-0 Santos, gol do Neymar. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Vasco jogando fora de casa. Já o Grêmio perdeu de 1-0 do Sport jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve vitória contra o Godoy Cruz na Copa Sul-Americana. Já o Grêmio teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Grêmio está na 15ª colocação, tenta uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. O Grêmio vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Grêmio vindo de 2 derrotas seguidas, vindo em crise, vem de uma derrota em casa pro Lanterna do Campeonato na última rodada jogando em casa, o Mano Menezes cada vez mais pressionado no cargo. Acredito que o Atlético Mineiro vai aumentar a crise no Grêmio nesse jogo, eu vou de 3-2 Atlético Mineiro. 2 gols de Hulk e um do Lianco pro Atlético Mineiro, e pro Grêmio eu vou num gol do Aravena e Dodge. Agora vamos falar de Internacional e Flamengo. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Bragantino jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 2-1 Mirassol jogando em casa. Os dois times que se enfrentaram nesse meio de semana pela primeira partida das oitavas da Libertadores, duelo que o Flamengo saiu vitorioso. O Internacional está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 1ª colocação, tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. O Flamengo vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada, 23 vitórias consecutivas. Já o Internacional 23 jogos sem saber como a vitória jogando em casa na temporada, e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 5 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pro Internacional esse jogo tem o seguinte cenário: uma vitória traria confiança pro duelo de volta das oitavas da Libertadores quarta-feira, e uma derrota ou um empate jogaria pressão. Vou numa vitória do Inter para essa partida, 2-1. 2 gols de Borré pro Internacional, e pro Flamengo eu vou num gol do Luiz Araújo. Agora vamos falar de Botafogo e Palmeiras. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 5-0 Fortaleza jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 2-1 Ceará jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo da Libertadores nesse meio de semana. O Botafogo venceu a LDU, já o Palmeiras venceu o Universitário. O Botafogo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Palmeiras está na 3ª colocação, tenta uma vitória para assumir a vice-liderança. O Palmeiras vem para essa partida 6 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Já o Botafogo vem para essa partida 23 vitórias consecutivas na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vem de 4 vitórias nos últimos 6 jogos do Brasileiro, sim. Vem confiante após ter goleado na Libertadores meio de semana, sim. Mas o Botafogo precisa colocar à prova essa boa fase dos últimos jogos. Eu vou de Botafogo para esse jogo, 1-0 gol do Arthur Cabral. Agora vamos falar de Mirassol e Cruzeiro. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Flamengo jogando fora de casa.
Já o Cruzeiro perdeu de 2-1 do Santos jogando em casa. O Mirassol está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Cruzeiro está na 2ª colocação, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder do campeonato. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 8 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Cruzeiro vem de 9 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Mirassol, que precisa mostrar poder de reação após ter voltado a perder no Campeonato Brasileiro na última rodada. Do outro, um Cruzeiro que precisa recuperar pontos do tropeço que teve em casa. Vou no empate para esse jogo e no empate movimentado, eu vou de 2-2. Hoje, Chico da Costa e Reinaldo pro Mirassol. E pro Cruzeiro eu vou num gol do Wanderson e num gol do Villalba. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.